Antes de chegar no Calvário, suou gotas de sangue porque seu coração estava angustiado ao ver o que ele tinha pela frente, por diante. Ou seja, ele sabia o que lhe aguardava, lhe esperava. Ao ver o que ele tinha por diante, pôde ter rejeitado esse dever. Conhecendo o que lhe esperava, qualquer um pega medo, tem medo e diz: eita! Então, aí certamente ele veio e espera um pouquinho. Ele disse: espera um pouquinho. Se eu não fizer isso, não faço isso, eu fico sozinho. Então, não se tem companheirismo com Deus. Não vou ter companheirismo de Deus. Não. Então aí ele diz, ele fala, mas voluntariamente o fez por você e por mim. Ou seja, que ele... E depois o irmão Branham faz essa pergunta: é possível que você possa rejeitar amor tão sem igual, tão grande? Olha isso 2.000 anos depois, vê a obra e talvez não dá esse valor tão importante que teve ao fazer isso essa obra. Porque a decisão, ele tinha a decisão. Estava em suas mãos a decisão. E muito mais quando o Espírito deixou no Getsemani, diz que o Espírito o deixou, diz o irmão Branham numa parte, que o deixou. Mas mesmo assim diz que um anjo lhe fortalecia. No Getsemani, Lucas 22, versículo 39, do 42 do 22. Saindo-se foi, como ele costumava fazer no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos lhe seguiam. Lucas 2, 39. E quando chegou àquele lugar, lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, quando se está aproximando a hora para ele realizar esse cumprimento, fazer esse cumprimento, a recomendação que ele dá, o aviso, e a exortação, o aviso que eles dão é que eles fiquem orando, ponham-se a orar. E ele já tinha dito também: orar em todo o tempo, que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí em Lucas, vigiar em todo o tempo, 21, 36. Vigiar em todo o tempo, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Tem uma outra que fala de vigiar e orai. Ao que vos digo, diz, orai ou vigiai. Mateus 26, ele veio falando: então Jesus chegou com eles até um lugar que se chamava Getsemani. Vamos ver se é em Lucas. Ele se afastou deles à distância como um tiro de pedra e se colocou de joelhos, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim essa copa, esse cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Eles sabiam o que lhe aguardava. Ele apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Esse anjo é Gabriel, porque em Daniel, Gabriel, capítulo 10, versículo 18, todo esse capítulo 10, mas vamos buscar onde diz o fortaleceu, versículo 18 ao 17 e 16, Daniel capítulo 10, versículo 16, mas eis aqui com semelhança de homem, então abri minha boca e falei, tocou meus lábios, eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarde-te diante dele e ouve sua voz, não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Ouve sua voz. Êxodo 23, versículo 20, e também Deuteronômio, capítulo... Vejam todas as escrituras que vão se cumprindo aí, Êxodo 23, 20. É essa. Aqui nós citamos de memória aí Deuteronômio 18 ao 15.
Vamos ver. 18, versículo 15. Profeta do meio de ti e teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvirei, conforme a tudo o que pediste a Jeová teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, e nem veja mais este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: falaram bem naquilo que disseram, profeta, lhes levantarei do meio de vossos irmãos como tu ou como a ti. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar ordenar. Vê que esse profeta vem falando as coisas que estão contidas no livro da verdade. O único que tem acesso a esse livro é o arcanjo Gabriel. E onde ele coloca as palavras do livro da profecia, do livro da vida do Cordeiro, a coloca na boca do profeta que ele tem nesse tempo. E aqui vemos a esse arcanjo: eis aqui a semelhança de filho do homem, tocou meus lábios, então abri minha boca e falei, e disse ao que estava diante de mim: Senhor meu, a visão me sobreveio dores com a visão, e não me restaram forças. Assim se sentia Jesus. Com tudo o que ele estava vendo, daquilo que lhe esperava, lhe aguardava, ficou sem forças. Como, pois, poderá o servo de meu Senhor, falar com meu Senhor? Porque no instante me faltou forças e não me restou ânimo, ficou o ânimo. E aquele que tinha a semelhança de homem, que Gabriel, varão de Deus, homem de Deus, me tocou novamente e me fortaleceu. Fortalecimento ao falar num estudo, que me mandaram também no dia 4 de fevereiro de 2022, a mensagem O Mistério dos Arcanjos Miguel e Gabriel, que foi pregada em 5 de janeiro de 2003. O irmão William aí diz: Miguel, quem como Deus? Gabriel, varão de Deus, homem de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. E aí lemos o que significava aí o William. Tínhamos lido essa parte aí que diz: William é igual protetor determinado por Deus. E tudo isso tudo isso vai se unindo aí. Aqui diz: quem dá fortaleza a Daniel, aquele que tem semelhança de homem, me tocou novamente e me fortaleceu. E disse: muito amado, não temas, a paz seja contigo, esforça-te e tem ânimo. Enquanto ele falava, recobrei as forças e disse: fale, meu Senhor, porque me fortaleceste. Agora, aqui Jesus, quando o anjo diz-lhe, apareceu um anjo do céu para fortalecê-lo. Esse é Gabriel, sempre do ladinho. Agora ele está, não posso dar tantos detalhes, mas em Mateus 26, versículo 27, Jesus chegou com ele no lugar que se chamava Getsemane e viu seus discípulos sentados aqui enquanto eu vou lá e oro, ou vou ali e oro. Tomando Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar de uma grande forma, muito. Vejam que tomou aqueles mesmos que estavam lá no Monte da Transfiguração, Jacobo, João e Pedro aí. Então Jesus lhes disse: minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele sabia que ele iria estar muito triste até a morte. Ele vinha dizendo isso no seu ministério. Indo um pouco adiante, postrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice, esta copa, mas não seja como eu quero, senão como tu. Tem uma mensagem que eu creio que nós vamos colocar ela nesses dias, onde fala do porquê ele está falando que vai morrer. Muitos pensaram, se é o Messias, como é que ele está falando que vai morrer, que o vão matar? Porque aqueles que não conheciam o programa de Deus podiam pensar assim, mas Jesus Cristo sabia, ele conhecia qual era o programa divino para a sua primeira vinda. E porquanto ele conhecia o programa de Deus que tinha que ser cumprido nele, e através dele, nos diz São João, e aí ele lê o ladrão, São João 10,14. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele sabia para o que tinha vindo. Mas vejam como ele aí veio depois a seus discípulos e os achou dormindo, disse para Pedro: assim que não podeis vigiar comigo, velar comigo uma hora,
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, disposto, mas a carne é débil, é fraca. E outra vez foi e orou pela segunda vez, dizendo: Pai meu, se podes passar este cálice, esta copa de mim, sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. Se não for possível que tudo se cumpra assim, que eu tiver que passar por isso, veio novamente e os achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados de sono. Era de noite. E deixando-os, foi-se novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E essas 3 vezes, ou seja, a primeira vez, diz: minha alma está muito triste até a morte, ficai aqui e velai e vigiai comigo. Aí vemos no irmão Branham essa parte. Depois, versículo 38 do capítulo 26. Então, e vejam que não se cumpriu no irmão Branham. Depois, Mateus 26, 38. No versículo 42 do capítulo 26 diz: novamente foi e orou pela segunda vez, dizendo: Pai meu, se não podes passar este cálice de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os novamente adormecidos. Isso se cumpriu no nosso irmão William Soto Santiago. Essa segunda vez. Mas vejam, não se cumpriu essa obra pela qual, ali na sua primeira vinda, ele ia fazer a obra na cruz do Calvário. Vejam, estava mostrando aí a ordem da sua vinda, que foi mostrada no Monte da Transfiguração. E isso o nosso irmão William aqui, essa segunda vez, não se cumpriu a obra de reclamação. O nosso irmão William, nele. Como tampouco se cumpriu no nosso irmão Branham. E a obra de reclamação levaria e lançaria tudo isso até Apocalipse 11. Porque vejam que esse ministério de Moisés e de Elias terão um final ali ou lá, o qual foi como o de Jesus, igual de Jesus. Veio novamente e os achou dormindo, e deixando-os, porque eles, versículo 43, veio voltando, achou adormecidos novamente, porque os seus olhos estavam pesados de sono. E deixando-os, foi-se novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, veio até seus discípulos e lhes disse: dormi já, ou agora, descansai, repousai. Vejam que essa é a terceira vez, a terceira ocasião na manifestação de Deus neste tempo final, onde isso se estará cumprindo no ministério e no instrumento que ele tem neste tempo final, sob debaixo uma grande carpa, uma grande tenda catedral. É que aqui já chegou a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos ver. E se aproxima aquele que me entrega. Vai chegar o momento em que já não vai ser necessário orar nem vigiar, porque já se chegaria no tempo onde tudo isso tem que se cumprir ou ser cumprido. E já não vai haver nada, coisa alguma, pelo qual se possa pedir para que isso não aconteça. Ou seja, que já não vai ter uma resposta de Deus para que se interponha, para que não se cumpra no momento em que tem que se cumprir. Não se adiantar, senão que será no momento. Vai chegar o momento onde já não vigiar mais, não orar mais, porque já chegou a hora. Mas olha, essa parte aí onde o irmão Branham diz que ele pôde ter rejeitado esse dever, mas teria ficado sozinho,
não teria tido, ou seja, teria sido um reino dele sozinho. Mas quando ele vê toda a obra por diante, pela frente, e vê todos esses filhos, seus irmãos, e tem uma parte como o pai vê os seus filhos através de toda a trajetória dessa dispensação da graça, pois aí ele toma ânimo, força, porque o fortalecimento, o que dá fortalecimento é a palavra, a promessa. Isso é o que fortalece. E ao ver as promessas, diz, não, aqui eu vou dar minha vida. E diz do amigo que dá a sua vida pelos amigos. Então, quando ele diz que voluntariamente fez isso, quando estava assim nesse momento, onde já se via que ele já estava se despedindo, e depois, inclusive, ele dizia, mas como é possível? Se falta, o que eu tinha na mente era Apocalipse 11. Mas como? Tem que se cumprir isso, essa escritura em um véu de carne? Não pode ser em um corpo glorificado, transformado. Tem que cumprir isso num véu de carne. E aí nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, uma manhã, quando eu estava se despedindo, mas não pode ser, tu não pode existir eu. E quando, já depois no hospital, quando nós falamos muitas coisas, e tudo o que ele me mostrou, pela Bíblia, pela Escritura, e tudo o que aconteceu aí, o irmão William mostrando, aí vamos dizer que eu pude ter rejeitado tudo isso, quando depois eu vi que as coisas que se iriam estar cumprindo em mim, e que não era que ele iria voltar, ou voltaria, como todavia muitos pensaram, ou pensavam. E isso, pois, a pessoa não pode dizer que ninguém pensou isso. Eu creio que a maioria pensava assim, dessa forma, porque o amor que nós temos com o nosso precioso irmão William é uma coisa tão grande, é algo tão grande, que o melhor que a pessoa pode desejar para a pessoa que o ama é que volte, que esteja conosco rapidamente, mas o seu programa não era para se cumprir assim. E quando eu percebi que já ao ele ir-se, ele não voltou pelos 3 dias, não. Então, como é isso? Aí Deus aí me foi mostrando, e primeiro, foi um tempo de, vamos dizer, de justificação. Depois vem a santificação, e depois o preenchimento do Espírito Santo. Vê? Todo esse processo, o qual nós lemos isso no domingo, como Deus vai usando um copo que o comparou com um copo sujo, e a esposa não vai dar água aí para ele. E como tudo isso se cumpriu na minha vida assim, nesse tempo, até que já depois eu percebi que Deus estava fazendo uma obra em mim, e dizia, bom Senhor, então tudo isso que tu me falaste aí nesta noite, tudo isso vai se cumprir em mim. Mas eu tive tempo de dizer, olha, não vou fazer isso, eu não quero isso. Vamos falar assim, tudo o que me espera ou me aguarda, por quê? Ou seja, como diz o que nós lemos, que Moisés, todas as coisas que ele tinha, podia ter todas as mulheres aí nesse tempo, te serviam comida na boca, vinho na sua boca, sopravam, abanavam ele, e ele desejou melhor servir a Deus, pelo contrário, desejou servir a Deus que os prazeres, todos esses prazeres da vida. Estar disposto a perder amizades, a perder amigos, estar disposto a perder esses que amava e que sempre amou. Eu lembro que as pessoas que faziam muito mal ao irmão William nesse tempo, ele dizia, eu amo todas essas pessoas.
do mal que fizeram com ele, e o amor se expressando, os ama, os amou, os amo. Moisés sabia que eram os seus familiares, Datã, Coré e Abirã, eram grandes. De toda essa linhagem eram pessoas grandes, seus familiares, e conscientes de que iria ter as pessoas que compartilhavam com ele, iriam estar contra ele. O irmão Branham também, quando mostra isso da interpretação dessas línguas que se falaram aí nesse dia, que dizia: tu escolhestes o caminho estreito, uma grande porção do céu te espera. Ou seja, escolheu não os prazeres do mundo, nem as glórias, senão que o difícil, o forte, a dureza. E ao ver tudo que humanamente, qualquer humano diz: não, eu não vou me meter nisso, qualquer ser humano, eu vou contra a maior parte das pessoas, melhor eu fico assim, desse jeito, como estou. Mas quando tu vês o Espírito de Deus e a presença de Deus, o que está nesse cenário, nesse programa aí, que está lidando com o ser humano aí, esse sentir, esse sentimento, Deus coloca no coração para que esse instrumento cumpra aquilo para o qual Deus o enviou. E então, como esse programa e o programa divino tem que começar fazendo uma realidade no mensageiro, primeiro o mensageiro tem que aceitá-lo. Se ele não aceitar esse programa divino, ele põe-se a perder o resto fica perdido. Olha, Moisés não aceitou o programa divino, que Deus lhe disse que ele falasse com a rocha. Se ele tivesse aceitado o programa divino, não o teria ferido. E quando não aceitou, o que ele fez? Quebrou o programa. Vê que começa pelo mensageiro. Se o mensageiro não faz isso, então põe-se a perder. Se Jesus não caia em terra e morria, ele ficava sozinho, vê? O programa divino ficava perdido, lançava-se a perder. Se o ministério de Moisés e Elias não tomam essa palavra da promessa, essa palavra de que tem que se cumprir, tudo o que envolve ou está envolvido nesse ministério, então o povo de Deus não seria adotado nem transformado. Olha tudo o que se perderia, o que se lança a perder, o que se perderia. Nada mais e nada menos que aqueles pelos quais ele redimiu com seu precioso sangue. Então a obra de reclamação seria um caos. Em vão seria o sacrifício de Cristo na cruz. Olha tudo o que abarca, está contido no que essa pessoa não tenha rejeitado esse dever. Essa decisão é mais grandiosa, é maior do que as pessoas podem imaginar ou imaginam. E voluntariamente. Como foi que Deus lhe pôs isso? Senão que ele usou o livre-arbítrio. Deus não lhe impôs isso, senão que usou o livre-arbítrio que Deus tem também, para aquele que cumprirá isso, diz: Senhor, eu aceito, eu recebo. Por quê? Porque tem que ter um porquê, um motivo. Eu fiz por você. Eu fiz por ti isso. Vê? Então aí é que Deus expressa e volta de novo novamente o ciclo de Era de Pedra Angular. Porque foi na Era de Pedra Angular onde Jesus ali deu a sua vida. Uma era de amor, de pedra angular. E a obra que ele estará realizando a cabo neste tempo é Era de Pedra Angular também. Portanto, a vitória de lá foi a vitória no amor divino. E aqui será a vitória do amor divino também. Por que do amor divino? Porque é um ser humano, voluntariamente tomou esse dever, assumiu esse dever pelos filhos e filhas de Deus. É expressado então o amor novamente no meio da raça humana, é expressado. Por isso essa obra de reclamação é a obra maior, depois da obra do sacrifício na cruz do Calvário, a obra maior que Deus realizou neste planeta Terra. Veja, está cumprindo-se hoje no meio da raça humana, porque a igreja está no ponto de ser raptada. Portanto, ele vem por ela
e vem para cumprir su deber. o seu Pero él le dever. dice, ahí está. Mas lhe avisa, aí Ahí está. está lo que tienes que hacer. Está isto que tu tens que fazer. Ele lhe avisa, o que é que tu vais fazer? Que Deus não impõe nada para ninguém. Ele, com seu livre-arbítrio, poderia ter dito, não, eu não quero isso. Ele pôde ter rejeitado isso aí. Eu pude ter rejeitado, eu poderia rejeitar, mas de que me valia? Não me valeria de nada, tal como Jesus não lhe valeu, não valeria de nada ter rejeitado. Pelo contrário, era o curto tempo que ele sabia que era difícil, duro, mas não era de se comparar com tudo que se ia realizar essa obra e esses efeitos que iria produzir essa obra. Não se podia comparar isso. Eu não olho o que eu estou passando, ou passarei, ou terei de passar, senão, pelo contrário, eu olho mais adiante. Corpos eternos e glorificados, veio a ceia das bodas do Cordeiro, vejo o estabelecimento do reino, de paz e felicidade. E tudo, quem vai produzir isso é algo menor do que não aceitar o programa divino para que se cumpra na gente. Isso não é comparado, esse sofrimento, com tudo o que tem adiante, o que vem na frente. Não tem nem sequer a mais pintinha de comparação, não se pode comparar. Então a pessoa já olha as promessas e olha e diz, é isso, que para isso que eu estou olhando e focado, para que tudo o que se tenha de fazer, para que se torne uma realidade, filhos e filhas de Deus, ter seus corpos eternos e glorificados, eu vou fazer. Não importa. E aí pode dizer, não importa que custe a minha vida, senão que, ainda que vai me custar a vida, minha vida, eu vou fazer isso. E aí está o livre-arbítrio, a livre escolha novamente funcionando em um ser humano. Ou seja, aqui não fiquem preocupados, porque um já aceitou. Lá o aceitou Jesus. Aqui eu aceitei tudo o que abarca essa promessa do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, tudo o que faltar por esse sétimo selo ser cumprido, tudo eu aceitei tudo que envolve estar abarcado, envolverá, e aquilo que Deus ainda não me mostrou que isso envolve ou está envolvido, assim mesmo continuarei dizendo, faça-se comigo conforme a tua palavra, Senhor. E, como eu sei que esse arcanjo está aí e sempre me fortalece, não tenho lugar para dúvidas, que a vitória está segura, que a vitória na qual cada um de seus filhos neste tempo os terá, neste último dia terá, pois a teremos, porque é a vitória, já foi profetizada a vitória. Estamos lutando nesta estrada, nesta batalha, nesta corrida com o inimigo já destroçado, destruído. Como falamos, dizemos e falamos isso no domingo, não é que vamos baixar a guarda, senão que vamos a passos firmes e com segurança, com certeza, sem medo, na certeza, sem medo, senão velando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. Ou seja, não orando e aí assim, sem estar de olho, em alerta. Assim que com aqueles que desceram na água, assim com aqueles que desceram na água e tinham a espada numa mão e levavam a água na boca, até a boca. Quando ele falava aí, não, ainda são muitos, leva-os até a água para beber. Vamos ver como é que eles bebem. Então, se ajoelharam e não estavam vigiando. Aqui se requer, é necessário, preciso vigiar e orar. É preciso estar em ação, agindo. E onde está a ação? Aqui na terra, não no céu. Bom, vigiai e orai seria o tema. Velai e orai, desta poucas palavras, curtas palavras, as quais nós nos basamos aí nessa página 328, e me chegou no coração quando eu li elas ontem. Tem um dela aí e diz, pôde ter rejeitado esse dever, mas voluntariamente fez isso por você e por mim. É possível que você possa rejeitar amor tão sem igual
É a pergunta que você deve fazer. Todo ser humano deve se fazer essa pergunta. E muito mais, os crentes da mensagem do irmão William devem se fazer essa pergunta. Quer dizer, como é que uma pessoa pode tomar essa decisão, esse dever e dizer isso que está nas Sagradas Escrituras e dizer que nele se cumpra, pois eu faço pelo amor que eu tenho. É simples. É por você, diz, e por mim. Agora, tudo isso é o que Deus nos está mostrando agora neste tempo final, onde Ele nos manda orar e vigiar para não entrar em tentação, ser tentados, não entrar em que qualquer espírito da quinta dimensão possa desviá-los, possa fazê-los tropeçar, possa meter ideias na cabeça, tua cabeça, vê lá e orai. E isso abarca todas essas esferas. Vigiai e orai. Vamos deixar esse tema para esta pequena conversa de hoje, quarta-feira, 25 de outubro deste ano de 2023.